Olá, família. Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos continuidade ao nosso estudo sobre os princípios bíblicos de liderança. Vamos estar nessa caminhada aí juntos para que a gente possa alcançar aquilo que Deus espera de cada um de nós, tá bom? Vamos dar continuidade. Acompanhe com a sua Bíblia, acompanhe com a sua revista, né? Não deixe de participar. Qualquer coisa vocês coloquem num comentário, tá bom? Mas vamos caminhar nessa jornada. E com certeza Deus tem grandes coisas a realizar através das nossas vidas, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo. Olha aí, lei da base sólida, né? A nossa quinta lição. Estamos indo para a nossa quinta lição. Lei da base sólida. Uma qualidade que é indispensável, né, para nós líderes é integridade. Vamos estar tratando desses assuntos, tá bom? E vamos estar acompanhando, vamos ver o que essa lição tem a nos ensinar, tá bom? Olha aí o alvo da lição. Temos aí, ó, que nós devemos saber, né, entender que a integridade é a base da credibilidade da liderança. Ou seja, o que vai dar credibilidade à nossa liderança é a integridade das nossas vidas, né? Sentir, né, essa busca por desenvolver a integridade, né, a fim de construir essas bases sólidas na relação com os demais, né? Nós sabemos que nós não nascemos prontos, né? Nós não nascemos líderes prontos, mas somos, né, a cada dia sendo aperfeiçoados, né? E nós devemos desenvolver essa integridade, né? E como eu devo agir, né? Viver integridade, buscando acima de tudo o que é certo diante do Pai e da Sua palavra, né? Viver integridade. É importante que nós, que fomos chamados para sermos líderes, possamos viver, né, em integridade. Tá bom? Vamos lá, dando continuidade, né? Aí vai dizer, ó, só é possível liderar se a confiança for conquistada e não imposta. E essa confiança é conquistada ao longo do tempo, através dos nossos posicionamentos, através das nossas atitudes, né? Todos os que estão à nossa volta nos percebem, cada um de nós, né? Nós somos vistos, né? E as pessoas estão nos avaliando, elas sabem quem nós somos. Às vezes, pelas nossas atitudes, nós não conseguimos fazer uma reflexão bem de quem nós somos, mas quem está do lado de fora consegue enxergar as nossas características, né? Então, nós somos sempre avaliados, né? E importante é que essa confiança ela é conquistada ao longo de um tempo, né? Nós já falamos isso em aulas anteriores, mas o que é importante é que essa confiança ela é conquistada, não é imposta. Nada que é por imposição dá certo. Então, nós, como líderes, temos que cativar os nossos liderados, né, esse princípio de que aquilo que nós estamos fazendo é baseado em algo que Deus tem para as nossas vidas e que é o melhor para cada um de nós. Bom, então essas são os princípios dessa base sólida, né, que nós vamos estar estudando. Interessante que um dos personagens que vamos estar falando é sobre a vida de Sansão. Nós vamos estar falando aí. É interessante que a Bíblia ela não esconde, né, as suas falhas, né, os seus erros, né, e a Bíblia dá e traz bons exemplos e também nos mostra os maus exemplos. Infelizmente, na vida de Sansão nós vimos esse mau exemplo. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a vida de Sansão, né? Como se aplica essa lei da base sólida na vida de Sansão. A gente já conhece essa história, né? Muitos já conhecem a história de Sansão, né? Diz aí que o povo de Israel estava há 40 anos sobre a opressão dos filisteus. Então Deus levanta um homem, né, com chamado, porque através desse homem o povo de Israel começar a ser liberto, né, desse jugo desses filisteus. E tinha algo muito grande sobre a vida do Sansão. Infelizmente, quando a gente conhece a história,
da vida dele, ele não foi muito bem sucedido. Vamos aprender aqui um pouco mais sobre os erros, para que a gente possa aprender com os erros, né? E desenvolver cada vez melhor a liderança que Deus espera de cada um de nós. Aí fala sobre essa indisciplina consciente, né? Ele foi indisciplinado, ele tinha essa consciência, porque ele tinha um chamado de Deus para a vida dele. Como nazireu, ele tinha alguns votos a serem cumpridos, e ele não cumpriu nenhum desses votos. Ele, conscientemente, ele violou cada um deles, né? E a gente vai vendo que quando o homem quebra os princípios de Deus na vida dele, começa tudo a dar errado. Não tem como se sustentar quando nós quebramos princípios diante de Deus, né? E o pior de tudo, quando é conscientemente, né? E ele fez dessa forma. Conscientemente, ele foi indisciplinado com aquilo que Deus tinha colocado para a vida dele. Aí também vai dizer sobre essa manipulação deliberada. É quando a gente vai entender e lembrar um pouquinho da história dele, quando ele se casou, ele propôs um enigma, né? E aquilo ali foi de uma certa forma, foi uma manipulação. Ele tentou manipular para tentar levar vantagem, né? O líder que é levantado por Deus, ele não deve ter esse tipo de atitude. Nós não devemos ter esse tipo de atitude de manipular o próximo. Nós não fomos chamados para isso. Liderança não é isso, não é manipulação. Liderança nunca será manipulação. Deus não age dessa forma, mas age com exemplo. O líder tem que ser um exemplo, não tem que ser um manipulador. E Sansão ali estava naquele momento manipulando a situação ao seu favor para tirar proveito, né? Isso foi também um desvio dele nessa sua caminhada. Vamos ver mais um exemplo. Impulsividade descontrolada, né? Ele era muito impulsivo. Ele queria e queria daquele jeito e fazia, né? Quando ele foi se casar, ele procurou uma das mulheres, não do povo dele, como deveria ser, mas foi procurar uma dos seus inimigos, dos filisteus. E o pai dele falou: Olha, será que não é possível que não tenha aqui no nosso meio, nos seus parentes? Você tem que buscar lá fora, mas eu quero, eu quero, eu quero. E assim foi. E assim ele agia. Ele era impulsivo. E toda impulsividade ela não é válida. Olha o que vai dizendo aqui na revista quando fala sobre essa impulsividade de Sansão. Acompanha aqui comigo na revista. Olha, aquele que não controla seu ímpeto age por impulso, que fala sem pensar, né? Põe em risco a si mesmo e perturba a paz alheia. Sansão era assim, feito um menino pirracento, olha só, né? Feito um menino pirracento, que usa de todos os meios para conseguir o que deseja, seja como for, custe o que custar. Seu descontrole induziu a escolhas erradas, confusões desnecessárias e batalhas sanguinárias, movido apenas por um impulso momentâneo, temperamental e descabido. Ou seja, tudo isso levou, né, a conflitos desnecessários. Quando você toma atitudes impulsivas, né, você não consegue agir da melhor forma. Aquele que toma essas atitudes, ele está falhando do fruto do Espírito, né, que é o domínio próprio. Nós, líderes, temos que desenvolver o domínio próprio e não sermos impulsivos. Outra característica de Sansão, fraqueza ignorada, né? Ele ignorava as suas fraquezas. Ele tinha suas fraquezas, ele não queria aprender, ele não procurava melhorar, mas seguia a sua vida de como ele queria. É como se fosse um egoísmo da parte dele, ele agir dessa forma. Ele não estava nem aí. Ele achava que ele podia, a qualquer momento, resolver as coisas. Mas não foi assim que aconteceu na vida dele. Outra característica, improbidade espiritual.
é algo que é muito sério, né? Improbidade espiritual. Olha só, acompanha aqui comigo na revista, olha o que ele vai estar dizendo aqui sobre improbidade espiritual. Os que administram mal os dons e as oportunidades que lhes são confiadas acabam perdendo bem mais do que receberam, né? E aqui também vai fazer uma referência à parábola dos talentos que Jesus nos conta. Está lá registrado no Evangelho de Mateus 25. Você pode depois estar abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus 25, a partir do versículo 14 ao 30. Vai estar falando sobre os talentos, né, que Deus distribuiu. E o mais interessante aqui é que o Sansão ele recebeu um talento, ele recebeu um dom, ele tinha um dom de Deus. O que ele fez com aquilo ali? Ele desperdiçou, né? Ele jogou fora. Ele não agiu da melhor forma. E aqui vai dizer que ele não enterrou. Ali nessa história dos talentos diz que teve um que enterrou porque não queria perder o talento. Sansão apenas não enterrou, como ele perdeu, ele jogou fora aquilo que Deus havia dado para ele, né? E ele achava que aquele dom, aquele talento que ele tinha era fruto dele mesmo, da sua capacidade. Ele não reconheceu que tudo aquilo ali era dom de Deus. E quando Deus nos dá algo, nós devemos, né, retribuir, devemos usar, não em proveito próprio, mas em prol da nossa coletividade, em prol da igreja, em prol da sociedade que precisa, que está carente, né? E que nós fomos chamados para sermos luz. Então nós devemos usar esse dom para refletir a glória de Deus, para que as pessoas possam nos enxergar e ver Deus. É assim que nós devemos exercer a nossa liderança, liderança que Deus nos chamou a exercermos, né, aqui na terra. Mais interessante que vai estar falando aqui também é que nenhum líder pode quebrar a confiança do seu povo e esperar que continue exercendo influência. Lembremos que Sansão ele quebrou a confiança do seu povo. Seu povo não tinha confiança, não seguia Sansão. Era só um personagem, alguém diferente. Mas ele não liderou o seu povo em batalhas, nada disso. E aqui vai dizer que é bastante interessante, né? Nenhum líder pode quebrar a confiança do seu povo e esperar que continue exercendo influência. Somente a confiança torna a liderança possível. Ele precisava dessa confiança, ele não tinha confiança do seu povo. Seu povo não confiava nele. Por isso que ele teve o fim que ele teve, né? Ele foi chamado para algo grande e não soube lidar com os dons que Deus havia dado para ele. Ele foi chamado para liderar, para começar a libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Nós vimos que no final da vida dele foi totalmente diferente. E agora nós vamos estar vendo também essa lei da base sólida no ministério de Jesus. E antes aqui vai estar dizendo sobre o que nós podemos aprender, né, com essa história de Sansão. Aqui vai dizendo, né, que essa vida egoísta e indisciplinada, né, era própria da natureza de Sansão, né, e o incapacitava a aprender. Nós vimos ali que ele não aprendia com seus erros, né, ele não teve essa capacidade de reconhecer suas fraquezas e aprender, mas seguia sua vida de qualquer forma. E aqui tem uma pergunta: o que acontece quando líderes perdem a capacidade de aprender, né? Quando nós perdemos a nossa capacidade de aprender, o que acontece? O que acontece com cada um de nós? Quando não estamos atentos, que precisamos cada vez mais aprender. Aí diz que eles confiam mais na sua própria força e entendimento, né? Não aprendem com as suas falhas, que não precisam aprender, e são facilmente derrotados por causa da autocomplacência, né? Sempre achando que está tudo bem.
que vai dar certo, no final tudo dá certo, mas não é bem assim. A gente viu na vida de Sansão que ele poderia ter um fim diferente, mas ele, pelas atitudes dele, pelas escolhas dele, ele teve um fim que aconteceu. Vamos lá aprender um pouco mais no ministério de Jesus sobre essas leis da base sólida. E aí é interessante que Jesus ele vai nos mostrar esse evangelho de Mateus, capítulo 5, que vai falar sobre as bem-aventuranças, né? São os princípios, o Sermão do Monte é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Ela vai falar sobre algo que nós devemos viver, aprender, né? Trazer para dentro de nós e buscarmos cada vez mais viver dessa forma. É o princípio básico de cada cristão viver, seguindo os padrões éticos do Sermão do Monte. E aqui vai estar falando sobre algo interessante, sobre as bem-aventuranças, né? Manter a humildade de espírito, né? O que isso quer dizer? Manter a humildade, né, de espírito. Aqui vai falar sobre a honestidade deve nos levar a um reconhecimento público de que os méritos do ministério não nos pertencem, né, mas foram emprestados por Deus. Manter essa humildade de espírito. Não achar que nós é que somos capazes, nós que podemos, mas não. Sermos humildes de espírito. Reconhecer que nós somos limitados, que nós somos carentes da graça de Deus, né, da misericórdia de Deus, que tudo que nós temos vem dele. Nossa capacidade vem dele. Se não fosse ele nas nossas vidas, nós não teríamos sucesso algum. Isso é ter humildade de espírito. Não achar que eu sou melhor, que eu sou capaz. Não. Eu preciso do Senhor para continuar. Né? Ser humilde de espírito. Aí vai falar também sobre alimentar a sensibilidade, né? Chorar com os que choram, né? Estar sensível. Jesus exaltou aqueles que sentem compaixão pelos outros, que ficam angustiados diante do sofrimento e do fracasso alheio e que intercedem em favor dos que padecem. É isso que ele quer que os líderes tenham, essa sensibilidade de sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro e agir em prol disso. Nós somos chamados para isso. O líder deve ter isso. Essas são as bases que vão sustentar essa nossa liderança que Deus tem nos chamados para ser. Perseverar na mansidão, né? Ser manso. Ser manso. Olha aqui, o domínio próprio é essencial para o desenvolvimento da liderança, pois sempre haverá necessidade de controlar os ânimos alheios. Além do próprio impulso, ser manso não é ser fraco, é ser parecido com Jesus. Lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 29, Jesus vai dizer assim, ó, aprendei de mim. Ó, Jesus dizendo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Foi essa atitude que o capacitou a não revidar os insultos daqueles que estavam a todo momento buscando, né, atacar Jesus. Ser manso, desenvolver essa mansidão, uma das qualidades que nós devemos desenvolver na nossa liderança. Lutar pela justiça. Aí vai falar sobre essa luta pela justiça. Aquele que tem sede de justiça, que tem fome de justiça. Jesus não se calou diante das injustiças cometidas da época. Interessante que muitos dos profetas que foram levantados, né, no Antigo Testamento, eles se levantaram justamente para isso, né, para combater as injustiças que eram cometidas, né, contra os mais necessitados, contra os mais fragilizados. Nós somos chamados para sermos líderes
que combatam a injustiça. Se a gente enxerga, ver algo que é injusto, nós devemos nos pronunciar, né? Nós temos que combater as injustiças. Isso é lutar pela justiça, aquele que tem fome e sede de justiça. É isso que Jesus está querendo dizer para cada um de nós. Aí vai mostrar misericórdia, né? Ser misericordioso. O líder tem que ser, nós como líderes temos que ser misericordiosos. Olha o que vai estar dizendo aqui. Misericórdia é o oferecimento de um favor imerecido ao semelhante, a compaixão pelo próximo diante do infortúnio e o alívio ao seu desconforto. A integridade nos leva a ter repulsa pelo pecado alheio, mas o caráter cristão inspira em nós a compaixão pelas vítimas do pecado. Nós não devemos tolerar o pecado, mas nós devemos amar o pecador, sentir compaixão do pecador, não passar a mão no pecado de ninguém, mas ter compaixão daquele que errou, pecou, e nós somos chamados para ter compaixão, misericórdia e buscar levantá-lo, tirá-lo dessa situação. Aí fala sobre manter limpo o coração. Olha o que vai estar dizendo aqui. Se quisermos ser achados limpos de coração, precisamos tirar até mesmo os pecados de estimação escondidos debaixo do tapete da alma, porque Deus vê tudo. Ser limpo de coração. A Bíblia diz aí, Jesus disse aí nas bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se eu não limpar o meu coração de toda mágoa, de todo rancor, de toda inveja, de tudo aquilo que me separa do meu irmão, brigas, enfim, aquilo que pode ser um empecilho para que eu possa me relacionar melhor com o meu próximo, é limpar meu coração de toda mágoa, limpar meu coração de toda raiva, de todo ódio, de tudo aquilo que me impede de me relacionar. E aí diz a palavra que verão a Deus. Olha o que diz o Salmo 24. Ele diz, olha, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte, no seu santo lugar? O que é limpo de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse é um salmo que é bastante interessante. Eu sempre gosto de estar recitando. Quem é limpo de coração? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem um coração limpo. O meu coração limpo vai me fazer com que eu tenha acesso à presença de Deus, ao monte do Senhor, estar em comunhão com o Senhor e ver a Deus. Olha como é importante a gente limpar do nosso coração toda a amargura, toda a dor, todo o rancor, porque o líder foi chamado para isso. Nós, como líderes, fomos chamados para isso, para não agirmos dessa forma, de não estar carregando nenhuma amargura no coração. Vamos lá. Promover a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Buscar a paz, promover a paz em todo momento. É que vai dizer, ó, o líder pacificador não é o que foge da confrontação, nem o que pode ser facilmente manipulado. Já falamos lá sobre manipulação, né? Mas aquele que preserva a unidade do espírito no vínculo da paz. Ele segue o conselho do apóstolo Paulo, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Está lá em Romanos 12, 18. Naquilo que couber a cada um de nós, vamos procurar ter paz, viver em paz. Aquilo que eu posso oferecer é paz. Aquele que busca intriga ou confronto, mas buscar a paz. É interessante na nossa caminhada, para que a gente possa exercer a nossa liderança. Um líder que busca a todo momento viver em paz.
não aquele que busca a todo momento o confronto. É uma liderança diferente, né? Olha o que vai dizer aí, ó. O caminho da retidão não é fácil de percorrer. Sempre se levantará oposição contra você, porque a verdade incomoda aqueles que gostam da mentira. E a retidão incomoda os que estão habituados ao fingimento. Não é fácil, mas é o caminho para a base sólida. Essa vida de retidão, os princípios que foram colocados ali, né? Os princípios que foram colocados no Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças, né? São princípios bíblicos para a nossa vida, que fomos chamados para ser líderes. Se a gente seguir esse padrão, o padrão que Deus nos colocou, que Jesus nos trouxe para seguir, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada, no nosso chamado, no nosso ministério. É interessante que a gente perceba isso aí, tá bom? Vamos estar caminhando e falando um pouco mais dessa qualidade que é indispensável, né, na lei da base sólida, que é a integridade. Eu pesquisei um pouco sobre o que é integridade. Olha que é interessante quando fala sobre integridade, né? A particularidade ou condição do que está inteiro, né? A qualidade do que não foi alvo de diminuição, inteireza, né? Ou a condição do que não sofreu alteração, que não foi quebrado nem atingido, que está ileso, na integridade física ou mental. São dos significados de integridade. Nós vamos estar falando sobre integridade, nós temos que entender o que é integridade. E o que é essa integridade? Integridade, ela permanece inteiro, né? Ela não consegue ser diminuída nem quebrada. E aí também diz que ela não sofre alteração. É assim que deve ser a nossa vida íntegra. Não ser quebrado, a gente não negociar aquilo que não pode ser negociado na nossa vida. É o chamado de Deus, que são os princípios de Deus, o padrão ético de Deus. Não negociar, não romper, não alterar conforme as conveniências. Isso é ser íntegro, né, na nossa vida, nos nossos princípios diante do Senhor. E aqui nós temos uma passagem que vai falar um pouco sobre no primeiro livro de Timóteo, quando vai falar sobre a capacidade do líder, né? A capacidade que se exige, né, de um líder na igreja, né? A gente que vai estar falando, né, sobre essa qualidade, que vai falar sobre a vida pessoal. Nós vamos estar acompanhando aí. E aí nós vamos estar acompanhando aqui na Bíblia, no primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, né, a partir do versículo 1, vai estar dizendo aqui, olha, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, né, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui vai falar sobre essa recomendação que o apóstolo Paulo ele dá para o Timóteo, quando ele está para liderar a igreja, né? Então, ele vai estar dizendo e trazendo essas recomendações. E uma das recomendações é justamente nessa vida pessoal. Olha o que vai estar dizendo aqui na revista. Acompanhe aqui comigo na revista. O líder deve ser correto,
autêntico e irrepreensível, não arrogante, nem irascível, né? Ou seja, de pavio curto, nem violento ou impetuoso. Ou seja, a vida pessoal deve ser condizente com o chamado dele, né? A vida pessoal de cada um, ela deve ser condizente, né? É uma prática e uma vida de acordo com os padrões de Deus. E ali vai dizendo, né, que esse líder ele deve agir dessa forma, né? Ele deve ser irrepreensível, né, na sua vida. Aqui também vai estar falando sobre a sua vida familiar, né? Aquilo que ele é como pessoa e também na sua vida familiar, como ele se relaciona com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família em si. Aqui diz, olha, é importante que o líder tenha um bom casamento, seja fiel, dedicado exclusivamente à sua esposa, que saiba educar os filhos nos caminhos do Senhor, sempre com amor, disciplina e respeito. A família do líder é o protótipo do seu rebanho. Se ele fracassa no lar, dificilmente terá vitória na igreja. É bastante interessante isso, né? Quando ele fala sobre isso, né? Se a gente não consegue, se o líder não consegue ser bem dentro de casa, aqueles que estão próximos, né? Imagina fora, um grande rebanho, né? Então nós primeiros temos que ser líderes dentro de casa. Nós somos chamados para ser líderes primeiro dentro de casa, liderar a nossa vida e liderar aqueles que estão ao nosso redor. Bastante interessante isso, que a gente possa estar entendendo bem. Às vezes vem na palavra, olha, ele tem que governar bem a sua casa. O que quer dizer isso? Mas se aquele meu filho que está me vendo todo dia não conseguir influenciá-lo, né, quem dirá aquele que está longe de mim? Né? Quer conhecer um bom líder? Conheça a sua casa. Olha aí, algo que é bastante interessante para a gente estar aprendendo, né? Mais uma qualidade que tem a ver com essa integridade. Vida social. Aí vai dizendo, olha, é essencial que o líder cristão seja visto sob o prisma da integridade aos olhos dos que não são da igreja. Ou seja, como eu sou visto lá fora. Aqueles que estão lá fora, o que que dizem de mim? Será que eu tenho sido um bom exemplo? Será que eu sou um na igreja e lá fora eu sou outro? Nós não fomos chamados para agir dessa forma, mas para sermos íntegros em todo momento, seja na igreja, seja na minha casa, seja no meu trabalho, na minha escola, onde quer que eu esteja. Os olhos do Senhor sempre estão atentos sobre as nossas vidas. Ele nos conhece. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Quem eu sou nas redes sociais? É importante que a gente possa manter essa integridade em qualquer situação nessa vida social. Fala também sobre essa vida financeira. O líder precisa ser alguém que saiba administrar bem os recursos que o Senhor lhe confiou, seja eles pessoais ou coletivos, nunca se deixando guiar pelo apego ao dinheiro, mas pelo contentamento e ações de graças, né? Como eu tenho tratado com as minhas finanças e com aquilo que é colocado nas minhas mãos. Tenho que saber lidar com isso. Nós somos líderes, nós temos que ensinar, nós temos que ser exemplo, nós temos que aprender. É importante que nós possamos ser reconhecidos como alguém que não está devendo na praça, né? Como eu sou conhecido como um caloteiro, olha como é difícil. Como eu vou me apresentar? Olha o meu cartão de visita. Caloteiro. Não, não, não. Mas temos que aprender a administrar bem as nossas finanças e tudo aquilo que é depositado nas nossas mãos, né? Saber lidar com o dinheiro é importante.
para que a gente possa exercer a nossa liderança. A vida financeira é importante. Não estou dizendo aqui para ser milionário, não, mas para saber lidar com o seu dinheiro e com o dinheiro daqueles que depositam a confiança em você, né? Por isso que nós somos chamados para ser líderes. Vida ministerial. Aqui vai dizer, olha, o líder não deve ser acusado de insubordinação nem rebeldia, mas conhecido por ser aquele que ama o bem e a justiça e que se mantém fiel à sã doutrina e aos compromissos eclesiásticos, né? Guardando firme a palavra da verdade, de modo a exortar com habilidade e fortalecer o coração daqueles que se aproximam de Deus. É ter essa vida ministerial condizente, né? Saber respeitar, né, aquele que está acima de você, tratar bem aqueles que estão abaixo de você, né? Existe, querendo ou não, sempre existe uma hierarquia. Nós devemos lidar bem com isso, né? Nós temos que ser líderes, tanto para cima como para baixo. Sermos exemplos para aqueles que estão acima de nós e sermos exemplos para aqueles que estão abaixo de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que a integridade vai gerar na nossa vida. Essa vida ministerial condizente com o nosso chamado. E aí também vai falar sobre vida espiritual. O líder é alguém que tem humildade e firmeza o suficiente para não esconder seu pecado, nem minimizar a gravidade de suas ações, e coragem de confessar: pequei, né, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, né? Essa foi a forma como o rei Davi se expressou a Deus em Salmos, né? Olha, Senhor, eu pequei, eu errei, foi só contra ti. O líder tem que ter essa qualidade de reconhecer as suas fragilidades e se mostrar para Deus, mostrar quem você é. Nós somos chamados para isso, para nos apresentarmos para Deus. Não que Ele não saiba, Ele conhece, mas Ele espera uma atitude de cada um de nós. Isso reflete nessa vida espiritual, que não quer esconder nada, mas quer viver um livro aberto diante de Deus, sem esconder, sem manipular, sem fingir ou achar que é algo que não é, né? Viver uma vida verdadeira diante de Deus, né? É isso que o líder deve ter e que Deus espera de cada um de nós. E disposição de continuar crescendo na vida cristã, né? Reflete nessa vida espiritual. Buscar cada vez mais. Eu errei, eu me conserto, eu vou buscar cada vez mais. Eu quero crescer. Nós fomos chamados para isso, né? É uma caminhada, uma jornada, um processo de crescimento, de amadurecimento, onde eu busco, né, a estatura de varão perfeito, né? O líder máximo que é Jesus. Ele é o meu alvo. E é esse que eu tenho que estar buscando a todo momento, né? E é isso que reflete a nossa integridade. É buscar cada vez mais melhorar, crescer, ser exemplo na minha vida, na minha casa, aos que estão fora, ao redor de mim. É isso que vai refletir essa integridade, que você não muda, não se quebra, não negocia, não muda os seus valores, né? Então é isso que Deus espera de cada um de nós. E aí vai dizendo, olha, você acha que é fácil ser íntegro em todas as áreas mencionadas nesse tópico, né? Em quais delas você precisa melhorar? Nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos, mas temos que buscar essa perfeição. Se existe, né, na Bíblia esse parâmetro, é porque é possível a gente alcançar. Nós devemos buscar alcançar esse parâmetro que Deus espera de nós, para que a gente possa exercer da melhor forma a nossa liderança. Eu não me canso de falar isso, que nós devemos, né, exercer a nossa liderança da melhor forma.
porque esse é o nosso chamado diante de Deus. Que Deus tem nos chamado, o mundo está precisando que os filhos de Deus venham se manifestar e revelar a glória dele. Nós somos chamados para isso. Hein? E para terminar, diz aí esse ensinamento sobre a vida de Sansão, né? Que Sansão nos ensina que a falta de integridade compromete a carreira de um líder, mesmo que ele tenha um enorme potencial. Né? Às vezes as pessoas têm potencial, né? Mas não conseguem porque lhe falta a integridade. Né? Não, a gente não pode viver assim, né, faltando integridade. Nós temos que buscar viver, né, viver com todas as nossas forças, né, a forma como Deus quer e espera de cada um de nós. A integridade é importante, é uma qualidade que é importante na nossa vida, né, sermos íntegros. Né? Tem uma frase bastante interessante, né, que eu dei uma pesquisada, eu vou compartilhar com vocês, que fala o seguinte, né? Integridade sem conhecimento é fraca e inútil. Ou seja, integridade, eu sou íntegro, mas me falta conhecimento. Né? É fraca e inútil. Mas conhecimento sem integridade é perigoso e horrível. Essa é uma frase do Samuel Johnson, né? Que reflete um pouco sobre essa questão da integridade na nossa vida. Né, que nós devemos buscar, né, viver a plenitude de Deus na nossa vida para que a gente possa refletir para aqueles que estão lá fora quem é Deus na nossa vida e levá-los ao conhecimento de Deus, levá-los a se aproximar do Senhor. Esse é o nosso chamado como líderes. Vamos caminhar nesse sentido. Que Deus venha nos abençoar cada vez mais, que possamos aprender o significado de sermos líderes, termos os chamados para liderar. Amém? Nos encontramos na próxima lição. Espero que seja, né, juntos, mas se não for possível, continuaremos nessa plataforma. Tá bom? Grande abraço, Deus nos abençoe, Deus te abençoe e venha resplandecer sobre as nossas vidas a sua graça, a sua misericórdia. Amém?